Olá, bem-vindos ao curso de sutura para enfermagem. Essa é uma aula introdutória disponível gratuitamente para estabelecer quais são os módulos que compõem esse curso. Eu sou o Dr. Anderson Dias, médico especialista em medicina de família e comunidade, formado na USP de Ribeirão Preto, e nesse curso iremos ter a seguinte estrutura. Primeiro, essa aula introdutória, que ela traz a fundamentação legal da resolução do COFEN número 731 de 2023, que traz em seu escopo todas as informações que regulamentam a possibilidade dos enfermeiros realizarem suturas com segurança para seus pacientes. No seu módulo 1, esse curso traz os fundamentos anatômicos, em especial da nossa pele e dedos da mão, para que possamos aplicar as técnicas cirúrgicas da melhor maneira possível. No módulo 2, falamos sobre a avaliação inicial do paciente, identificar possíveis fatores de risco, identificar complicações que podem acontecer devido à lesão, avaliar se a lesão é ou não permitida para o enfermeiro abordar, identificar possíveis necessidades vacinais relacionadas aos ferimentos. No módulo 3, falaremos sobre fios e instrumentais cirúrgicos. No módulo 4, falaremos sobre a biossegurança, como realizar o adequado calçamento de luvas, do gorro, máscara, quando necessários, para realizar os procedimentos de sutura, também o preparo do campo cirúrgico e paramentação, materiais necessários para realizar o procedimento. O módulo 5, que é um módulo queridinho de mim, é o módulo sobre anestesia local, um fator muito importante para o procedimento não ser incômodo para o paciente, e que a resolução, como falaremos nessa aula, a resolução ela aborda justamente isso, que o enfermeiro, a partir dessa resolução, é habilitado também a realizar anestesia local, certo? Desde que ele tenha os conhecimentos para isso. O módulo 6, ele fala da fundamentação teórica da sutura, então ela vai falar sobre aspectos da cicatrização, aspectos básicos da sutura. O módulo 7 é o módulo principal, é um módulo teórico-prático em que são ensinadas as técnicas dos mais diversos pontos, desde o ponto simples, o ponto contínuo, o ponto Donati, o ponto U invertido, o ponto X e o ponto até aspectos sobre o ponto intradérmico. O módulo 8, que é o módulo final desse curso, fixação de dispositivos, e cuidados pós-sutura, como retiradas de pontos. Existem alguns módulos adicionais que vocês vão perceber no decorrer do curso, que vão falar sobre como conversar com o seu paciente, porque tem no curso simulações conversando, abordagem dos ferimentos com simulações. Então esse curso é um curso bem completo, além da estrutura do curso presencial de 8 horas, que na sua primeira realização ocorrerá em Ubatuba no dia 31 de maio, aqui no Ubatuba Palace, um lugar maravilhoso e com um preço muito especial que falaremos ao final dessa aula. Começando nossa aula, do nosso módulo introdutório, vamos tentar entender qual o enquadramento legal da sutura na enfermagem, antes e após a resolução de 2023. Tenho certeza que vocês vão ficar muito interessados no que iremos falar. Então, antes da resolução 731 de 2023, era permitido ao enfermeiro realizar sutura ou não? Pensem um pouquinho. Bom, já pensaram aí? Então, o que era permitido anteriormente, por exceção, em situações de exceção, o enfermeiro poderia realizar sutura. Mas que situação de exceção era essa que o enfermeiro poderia realizar sutura? Situações em que o paciente tivesse um risco iminente de vida. Mas o que seria um risco iminente da vida? Vamos pensar de vida. Vamos pensar um pouquinho se uma enfermeira estivesse numa região remota, lá numa região amazônica, e encontrasse um paciente que teve um ferimento cortante profundo e, ao usar as técnicas do ACLS, do PHTLS, e ela encontrasse um ferimento extremamente exsanguinante e ela tentasse fazer o quê? Uma compressão intensa nesse ferimento e mesmo assim o ferimento não parasse e aí ela lançasse mão de técnicas de tourniquet
e mesmo assim esse ferimento não parasse, e aí ela lembrasse da fisiologia humana, lembrasse dos aspectos anatômicos, identificasse um vaso muito sangrante e ela se sentisse apta a realizar a sutura desse vaso e a aproximação de estruturas. Nessa circunstância, uma enfermeira estaria respaldada pelas resoluções anteriores a realizar um procedimento, porque ela estaria tentando salvar a vida desse paciente. Desde que não houvessem outros profissionais que fossem mais especializados em loco para realizar esse procedimento. Então, o que é a Resolução 731 de 2023? Vamos tentar agora falar a Resolução de 2023, porque já repetimos bastante para a fixação. Ela foi publicada no dia 13 de novembro de 2023 e ela reconheceu oficialmente a competência do enfermeiro para realizar suturas simples de feridas superficiais. Ela reconheceu também a aplicação de anestesia local, como falei, que será abordada no módulo 5 desse curso. Anestesia local injetável, seja ela com vasoconstrictor, seja ela sem vasoconstrictor. Mas aí é que vem a questão. Desde que o quê? Haja capacitação técnica e teórica desse enfermeiro. Por isso que nós estamos realizando esse curso, para promover essa capacitação técnica e teórica. E que seja respeitado os limites estruturais. Por isso que no módulo 1 a gente tem uma revisão anatômica das estruturas da pele para que não se abordem regiões inadequadas. E o enfermeiro também vai ter que ser amparado por um protocolo institucional. Então, na instituição que você trabalha, um hospital grande, ou atuando pelo seu próprio CNPJ, no caso das enfermeiras obstétricas, que vão fazer um parto, e caso tenha uma laceração, quiserem fazer a sutura, elas vão estar amparadas pela resolução do COFEM, porque essa enfermeira está atuando abaixo do CNPJ dela, abaixo do CPF dela, em serviço que esteja autorizado para isso, certo? E quais são os riscos da prática não regulamentada? Desde a insegurança jurídica para o procedimento, vamos supor que o enfermeiro não tinha o conhecimento adequado e, ao realizar o ponto, houve uma complicação, ele, por algum motivo, suturou um vaso e um membro isquemiou e foi necessária a amputação desse membro, ou evoluiu para uma infecção grave. Se o enfermeiro não estudou adequadamente, não tem a comprovação de que ele se formou após a resolução, porque as próprias escolas de enfermagem, por isso não ser previsto na grade curricular, não estar previsto nas habilidades para os enfermeiros, antes de 2023, as escolas possivelmente não ofereciam esses conhecimentos, somente cursos de especialização em enfermagem obstétrica. Então, essa insegurança jurídica, através desse curso, devido à certificação que ele traz, o aluno estará respaldado juridicamente, certo? Também para o aluno poder ter uma padronização na sua técnica, porque os riscos da prática não regulamentada envolvem a ausência de padronização de técnica, dificuldade de registrar no prontuário. Aqui a gente aprende como registrar no prontuário essas questões e justificar-se perante o conselho, né? E a dependência do respaldo institucional, que é o que a gente tem abordado, que não vale somente o conhecimento teórico prático. A instituição a que você está vinculado tem que liberar que enfermeiros também realizem esses procedimentos, certo? Agora, para fazer uma fundamentação e fixação bem mais teórica, vamos ler esses trechos chaves da resolução. Porque a resolução de 2023, no seu artigo 1, ela delimita o seguinte, que ela autoriza ao enfermeiro a realização de sutura simples e aplicação de anestesia local injetável. Não é só a sutura, a anestesia também é permitida, desde que capacitado conforme protocolos vigentes. Esse curso traz essa capacitação. Ou, artigo 2, a sutura refere-se à realização de fechamento de feridas superficiais em pele, mucosas ou anexos, não envolvendo estruturas profundas como músculos, tendões ou vasos, vísceras ocas. Isso não é permitido ao enfermeiro. Você não vai sair desse curso sendo um cirurgião, certo? Até porque, para ser um cirurgião, é necessário a formação médica, é necessário uma residência em cirurgia ou numa área cirúrgica, e não é isso que esse curso propõe.
O procedimento também deve ocorrer em conformidade com os princípios legais, éticos, técnicos da profissão que o COFEN já deliberou e sobre o respaldo institucional, certo? Para ficar claro, o que a resolução não autoriza? Ela não autoriza a sutura de feridas profundas ou complexas. Se o paciente teve a amputação de um dedo, não é algo que o enfermeiro irá abordar. Até o médico clínico geral, ele não vai abordar. Às vezes, nem um cirurgião geral vai abordar uma amputação de um dedo. Ele vai, às vezes, encaminhar esse paciente ou para cirurgia plástica ou para uma ortopedia de mão, porque são feridas extremamente complexas para serem abordadas, certo? Também a atuação sem capacitação adequada, que você consegue resolver esse problema com esse curso, a realização do procedimento sem protocolo ou respaldo da unidade, aqui eu trago um adendo, conforme mais enfermeiras forem capacitadas no processo de sutura, na realização de sutura, mais as instituições estarão abertas a oferecerem esse procedimento para o enfermeiro. Então, tudo isso depende do quê? Do nível de treinamento. Quanto mais enfermeiras estiverem treinadas a fazerem sutura, mais isso será liberado para as enfermeiras, institucionalmente. E o que a resolução não autoriza é substituir a função médica em situações não permitidas, como foram citadas, feridas complexas ou profundas, certo? Aí, para fechar toda essa ideia dessa aula e me despedir de vocês, qual que é a importância desse curso? Esse curso ele foi criado para garantir a capacitação exigida pela resolução. Antes desse curso ser realizado, foram vários dias lendo, pensando e refletindo sobre a resolução para não entrar em conflito em áreas nebulosas ou cinzentas. Ele traz o embasamento teórico, técnico e prático. Você vai ficar bom em técnicas de sutura, em técnicas cirúrgicas, você vai ficar bom em degermação realizando esse curso. Ele garante também segurança para o profissional e para o paciente, porque um enfermeiro bem capacitado, que se treinou adequadamente, ele vai ter mais segurança de realizar o procedimento e, consequentemente, o paciente vai ficar mais satisfeito e muito mais agradecido pela assistência prestada. E, fundamentalmente, esse curso ele valoriza a enfermagem como protagonista nos casos urgentes. As enfermeiras, a enfermagem em si, eu tenho uma frase muito importante. As próprias enfermeiras e os médicos e os profissionais de saúde muitas vezes não sabem o que significa o termo enfermagem, mas enfermagem significa, na sua definição, tratar dos enfermos. Então, todos os profissionais de saúde, antes de serem psicólogos, médicos, dentistas, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos, desculpe se eu não citei algum, eles têm que ser enfermeiros, eles têm que ser pessoas aptas a cuidar de quem tem enfermidades. Então, esse é o objetivo com esse curso. Seja muito bem-vindo, aproveite esse curso, é uma oportunidade muito grande para a sua vida e qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo na caixa de perguntas do curso. Passando agora para a parte que é exclusiva daqui de Ubatuba, porque estamos em meados de maio e tenho que falar sobre os custos desse curso. Esse curso, foi pesquisado os custos desse curso em diversas regiões e São Paulo, São José dos Campos, que são locais que oferecem esse curso fica em torno de 300 a 500, 600 reais. O curso, da maneira que ele será realizado aqui, que envolverá essas 12 horas online e envolverá 8 horas práticas intensivas em que treinaremos com casos clínicos, que haverá prova para testar seu conhecimento de 20 questões e o primeiro colocado vai ganhar essa máscara aqui da Kerastase, que eu só não embrulhei ainda para ficar bem aparente. E o segundo colocado nas provas vai ganhar esse smartwatch que está aqui já embrulhadinho. E, além disso, todos os participantes ganharão um kit de sutura para realizar as práticas durante o curso, com uma peça anatômica e os kits de sutura. E esse kit de sutura serão dos participantes, eles levarão esse kit de sutura para casa, certo? Para continuar realizando as práticas em casa, vão poder consultar o material online para revisar, porque online é ensinado também a fazer as práticas e
terá um certificado de 20 horas. E o primeiro lote custa R$ 463, pode ser dividido em múltiplas vezes, pagamento facilitado. E o primeiro lote é somente para 12 pessoas e o segundo lote será R$ 563, também pode ser dividido em múltiplas vezes. Teremos somente 20 participantes nesse curso por questões de possibilidade, tanto do local, né? O local caberia até 80 pessoas, porém, para que a gente possa dar uma assistência mais individualizada a cada um e dar a atenção adequada para o aprendizado, checagem do que cada um compreendeu, nós vamos limitar a 20 alunos. Então, garanta sua inscrição logo. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. As propagandas estão rolando aí também em outras redes sociais. E assim que nós fecharmos a turma, porque o local já está fechado para o dia 31, será no Batuba Palace, a partir das 8 horas, pontualmente começará o curso. O credenciamento entre 7... Credenciamento, olha aqui, ó. O credenciamento, ó, que você vai utilizar, esse daqui que vai estar o seu nome aqui, dos nossos 20 alunos, o credenciamento será entre 7 e 8 da manhã e pontualmente começa a primeira etapa do curso. Às 10h30 teremos um coffee break, depois por volta das 11, 11h30, 11, no máximo 11h15, vai começar a segunda etapa do curso, que irá até 1 da tarde, no máximo 1h30, depois teremos um período de almoço e a partir das 2 da tarde vai para a etapa final, às 5 horas a nossa prova prática e a prova teórica, desculpa, não é uma prova prática. A prática vai ser realizada durante todo o curso. Uma prova teórica com 20 questões e a prova é bem rápida, vai ser de 30 minutos a prova somente, porque depois vocês vão entender no curso, quem for fazer. Mas ela vai ser na forma de Google Forms, vocês vão fazer a prova pelo celular, mas quem tiver no curso vai entender que vai ser bem rápido de fazer a prova. E o primeiro colocado já vai sair lá automático, vai receber as premiações, segundo também, e no final teremos uma palavra para finalizar o curso por volta das 6, 6h30 da tarde. Espero vocês com a gente lá no curso. Mantenham a sua força, sua fé, seu foco e sua força.